Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre autonomia. Autonomia é um assunto aí que volta e meia cai nos concursos, não é muito cobrado, aproximadamente aí 7 a 8% do histórico de questões que já foram cobradas aí no concurso do MPU especificadamente. Tá? São três, né? São sempre três autonomias que você deve ficar atento. Autonomia funcional, autonomia administrativa e nós temos a autonomia financeira. Para iniciar a aula, como de praxe, né, a gente vai dar uma olhadinha no artigo de lei e a gente vai se debruçar em cima desses artigos aí, da Constituição propriamente dito, para que a gente possa aprender eles, a forma que pode ser cobrado na sua prova. De forma complementar, já que a gente está falando de autonomia, já vou trabalhar com vários conceitos da Lei Complementar 75 que vão auxiliar, né, numa possível questão de prova. Porque a prova, ainda mais um concurso do qual nós estamos falando, ele tende a ser complicado as questões. Então ele não vai cobrar somente letra de lei. Possivelmente, ele vai tratar aí de algum ou outro assunto, linkando com outras matérias, com outras disciplinas que você tem na sua prova, ou com outros tópicos dentro da própria legislação. Tá? Então, vamos comigo para a tela. A gente vai trabalhar, o primeiro artigo é o artigo 127 da Constituição Federal. E ele fala o seguinte, ó, ao Ministério Público, então veja, lembra a velha história, Ministério Público, dessa forma assim, é todo o Ministério Público brasileiro, MPU e Ministério Público dos Estados. Falou em Ministério Público, aqui é aquela velha estrutura, MPU mais Ministério Público dos Estados. Tá? Quando a questão de prova, novamente, né, frisando isso porque é bastante importante, quando a questão de prova falar para você, né, Ministério Público Comum, Ministério Público Brasileiro, ou só Ministério Público, tá, está se referindo a Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Agora, quando a questão de prova versar ali para você somente, né, falar MPU, então ele está cobrando especificadamente as regras atinentes ao Ministério Público da União. Da mesma forma, quando a questão falar Ministério Público Estadual, ele está falando Ministério Público dos Estados. Tá? Então, ao Ministério Público é assegurada, ele fala expressamente sobre a autonomia funcional e fala também sobre a autonomia administrativa. Veja, são duas autonomias e são expressas na Constituição Federal. De forma expressa, você não vai encontrar o quê? Autonomia financeira. Tá? Mas a autonomia financeira ela é garantida, tá? Aqui, ó, por meio deste artigo 127, parágrafo 3º. Ele não fala em autonomia, mas olha o que ele fala. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária. Ou seja, né, nós estamos falando aqui, ó, de uma autonomia financeira. Alguns autores, né, alguns doutrinadores falam por aí de, por exemplo, uma autonomia orçamentária. Autonomia orçamentária e autonomia financeira, né, no final das contas, quer dizer a mesma coisa. Elaborar o seu orçamento e a capacidade de gerir e aplicar os recursos recebidos. Tá? A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas vamos voltar aqui para o artigo 127, parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e a administrativa. Ok? Podendo, observado o disposto lá do artigo 169 da Constituição, propor. E agora, você tem que ficar muito atento aos verbos, tá? Aos verbos, olha só. Com base na sua autonomia funcional e administrativa, o Ministério Público pode propor, e olha só, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos. Lembra a velha história que você estuda? Criação, extinção, alteração de cargo público é sempre por lei. Tá? É sempre por lei. Nesse caso, como o Ministério Público ele tem essa autonomia funcional e administrativa, ele precisa, né, um projeto de lei, precisa mandar para o Poder Executivo? Claro que não. Olha o que diz o texto da Constituição. Propor ao Poder Legislativo.
Então, quando o Ministério Público quer aí alterar os seus cargos, né, ou extinguir algum deles, ele vai fazer uma proposta, tá? E vai encaminhar essa proposta de alteração de lei diretamente para o Poder Legislativo. Não precisa do Poder Executivo. Por quê? Porque o Ministério Público é uma instituição independente, não é subordinada ao Poder Executivo. O Poder Executivo não tem, né, não mete o dedo aqui no funcionamento do Ministério Público. Por que eu estou frisando isso bastante? Porque na hora da prova, o examinador vai lá e vai mudar, vai dizer que ele vai propor ao Poder Executivo. Está errado, porque o Ministério Público vai propor diretamente ao Poder Legislativo. Eu sei que parece simples demais, tá? Mas na hora da prova, acredite, a gente confunde esse tipo de coisa. Então, olha só. Então, ele pode propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e também dos seus serviços auxiliares, né? De cargos e serviços auxiliares. E aí ele fala, ó, provendo-os por concurso público, vamos mudar a cor aqui, tá? Olha só que ele fala, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? A política remuneratória e os planos de carreira. E ainda fala, a lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. A lei que vai fazer isso é a Lei Complementar 75 de 93. Tá? O que eu quero que você pegue dessa parte aqui? Quando ele quer criar e extinguir cargo, o que ele vai fazer? Vai fazer uma proposta de alteração ao Poder Legislativo. Agora, quando ele quer fazer um concurso público e nomear essa galera, nomear você, por exemplo, você fez, passou no concurso. Agora o Ministério Público vai fazer o seguinte, venha, né? Venha tomar posse do seu cargo público. Quando ele quer prover os cargos públicos, ele precisa pedir alguma coisa para o Poder Legislativo? Precisa pedir alguma coisa para o Poder Executivo? Não precisa. Com base na sua autonomia administrativa, o Ministério Público, quando quer fazer um concurso, né, desde que esteja previsto lá na lei orçamentária, faz o concurso e aí teve o concurso, homologou, agora eu quero nomear esse pessoal. Eu, Ministério Público, preciso pedir autorização para alguém? Não preciso, porque a própria Constituição fala, ó, provendo-os por concurso público. Eu não preciso pedir para absolutamente ninguém. O Ministério Público não é subordinado a ninguém, tá? Era isso, só desse primeiro parágrafo aqui. Quando a gente fala aqui, ó, do parágrafo 3º, do Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária, tá? O que você tem que ficar atento? Essa proposta orçamentária vai trazer o que a gente chama de autonomia, né? Autonomia o quê? A autonomia financeira. A autonomia financeira, tá? Tá, o Ministério Público tem autonomia financeira. Só que veja, ele pode gastar quanto ele quiser? Não. Quando o Ministério Público vai elaborar sua proposta orçamentária, olha o que diz a Constituição. Dentro dos limites estabelecidos aqui, ó, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, de maneira muito simples, tá? Porque não é assunto da nossa aula. É uma lei que vai ser votada lá pelo Congresso e vai dizer o seguinte, quanto é que cada órgão público, cada poder pode gastar. Tá? Então, essa lei de diretrizes orçamentárias vai falar o seguinte, ó, o MPU, por exemplo, em 2020 pode gastar 1,5 bilhões. É o orçamento do MPU. Quando o MPU vai elaborar a sua proposta orçamentária, ele tem que elaborar o quê? Dentro dos limites estabelecidos pela LDO. Tá? Então, ele não pode, né, elaborar um orçamento fora daquele limite que está estipulado. Tá? Com base nesses dois parágrafos da Constituição Federal, a gente vai estudar as autonomias. A autonomia funcional é muito simples. Tá? Olha só, a autonomia significa que o Ministério Público está livre de influência externa. E agora você deve lembrar lá da nossa primeira aula que a gente falou da estrutura, da natureza do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição independente. O Ministério Público não é subordinado a nenhum poder. O Ministério Público não é subordinado a nenhum órgão.
tá? O Ministério Público não é subordinado a absolutamente ninguém, justamente por ser o quê? Uma instituição independente. Ou seja, ninguém de fora vai meter o dedo, né? Falar, você faz assim isso aqui, você faz isso daquela forma ali naquele lugar. Tá? O Ministério Público, por conta da sua autonomia funcional, está isenta, tá? Está isenta de influência externa. Está isento de influência externa. Por isso que eu falei para você, né? Quando ele vai fazer uma proposta de alteração de cargo, criação, extinção de cargo, já manda direto para o Poder Legislativo. Não precisa mandar nada para o Poder Executivo, porque ele não é subordinado ao Poder Executivo. Tá bom, professor, mas por que então que tem que mandar esse projeto de lei para o Poder Legislativo, uma vez que o Ministério Público tem autonomia, né? Tem essa autonomia funcional? Veja, o fato de ter autonomia funcional não exime o Ministério Público de observar o que diz a Constituição Federal, o que diz o nosso ordenamento jurídico. Qualquer lei que você queira alterar hoje, tá? Qualquer cargo público que você queira criar, queira extinguir, queira alterar, isso tem que ser por lei. E quem é que vai fazer as leis no nosso país? O Poder Legislativo. Então, o fato do Ministério Público ter que mandar a proposta de lei para o Poder Legislativo não exime, tá? Não subordina o Ministério Público à vontade, né? Às vontades ali do Poder Legislativo. O que o Poder Legislativo vai fazer? Aí eles vão votar. Aí vão decidir, né, o que se pode ou o que não pode. Isso é uma forma, né, do ordenamento jurídico acontecer no nosso país. Então a gente não pode falar em subordinação, justamente porque o Ministério Público tem a sua autonomia funcional. Tá? E essa autonomia, vale lembrar, que é sempre com base na sua atividade fim. Né? A sua atividade fim. Por conta dessa sua autonomia funcional, o Ministério Público pode fazer isso aqui, ó. Pode agir contra quem ele quer, quando ele quiser. Se ele quiser, por exemplo, né, agir aí, né, propor uma ação civil, oferecer uma denúncia contra um agente político, tá? Sei lá, né, presidente da República, senador, deputado, governador. A gente tem visto isso bastante, né, atualmente. O Ministério Público pode fazer isso? Claro que pode. Ele está livre, né? Ele está livre de influência externa, então ele é isento. Ele pode fazer o que ele bem quiser, ele pode agir contra quem ele quiser, ok? Além disso, né, é importante que você não confunda a autonomia funcional com a independência funcional, que é um princípio. Quando a gente fala de autonomia, ela está se referindo a um agente externo. Estou livre, né, da influência de um agente externo. Agora, quando a gente fala independência funcional, aí você volta lá para os princípios, né? Diz o quê? A atuação dos membros do Ministério Público. Não confunda autonomia funcional com independência funcional. São coisas bem distintas, tá? Cai em prova misturando esses conceitos. O examinador é sacana, né? Ele sabe que você está tenso lá, e aí ele quer pegar o cara que estudou pouco, ou tá, né, não está tão preparado assim, e quer derrubar ele. Você não, porque você já está vendo isso, tá? É importante a gente falar sobre esses 3 itens aqui. Por mais que o Ministério Público esteja livre de influência externa, a gente tem aí algumas coisas de outros órgãos, de outros poderes, tá, de agentes externos que vão influenciar no dia a dia do Ministério Público. Por exemplo, ó, a nomeação do Procurador-Geral da República e dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados não é feita pelo chefe do Poder Executivo? Aqui pelo Presidente da República e aqui pelos governadores dos estados? Né? Mas isso não acaba com a autonomia funcional. Por que que isso pode? Porque está na Constituição Federal. É isso que você precisa saber. Mas por que está na Constituição Federal? Sabe por quê? Porque um dia, né, o pessoal se reuniu em 1988 e falou o seguinte: vamos acabar com essa zorra aqui e vamos fazer uma Constituição nova. E teve a Constituição nova. É por isso que é por isso que é assim, é por isso que está na Constituição. Aqui em legislação, né, você tem que tomar cuidado para não ficar viajando demais e se perder no conteúdo. A ideia é que você tenha o conteúdo na medida certa para acertar a questão de prova. Na verdade, sobrando um pouquinho, mas para que você resolva as questões com tranquilidade. Tá?
Outra coisa, o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, eles também podem ser destituídos por órgãos externos. O procurador lá não vai ter, né, iniciativa do PGR, né, não vai ter, pode ser destituído lá pelo Senado Federal, né? Iniciativa do Presidente da República e votação da maioria lá absoluta do Senado Federal? Pode, não pode? É isso aí. Outra coisa, os membros vitalícios, lembra? O membro passa pelo estágio probatório não é 3 anos, 3 anos, né? O servidor entra, passa 3 anos de estágio probatório e adquire estabilidade. Os membros do Ministério Público entram e vão fazer um estágio probatório de 2 anos, tá? Acabou esse estágio probatório, foi considerado apto para aquele cargo, o que vai acontecer? Ele vai adquirir a vitaliciedade. A vitaliciedade é uma garantia que os membros têm para que eles possam desempenhar suas atividades com liberdade, né? Eles vão somente perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. E essa sentença judicial transitada em julgada vem de quem? Vem do Poder Judiciário. Tá? Mas isso também, como eu disse, não acaba com a autonomia funcional. Isso aqui seriam, por exemplo, exceções, né? Mas, enfim, é importante que você saiba também. Sobre a autonomia administrativa, basicamente ela vai se resumir na capacidade de se autogovernar. Né? Lembra aquela velha história? Né? Quando você era adolescente, puxa vida, não vejo a hora... A gente pensa assim, né? Não vejo a hora de completar 18 anos e ser dono do meu próprio nariz. Né? A gente sonha nisso. Né? Quem nos dera que fosse tão fácil assim. Quem nos dera tão fácil. Quando você completa a maioridade, é dono do seu próprio nariz, aí você pode se autogovernar. Não é aquela velha história? Chego em casa a hora que eu quero, saio com quem eu quero, faço o que eu quero, arrumo a casa se eu quero. Isso não é se autogovernar? Tá? Como eu disse, se fosse tão fácil assim. Tá? Então, o Ministério Público, ele vai se autogovernar. Não vai ter um agente externo governando ele. Não vai ter o Poder Executivo. O Presidente da República não é chefe do Ministério Público. Por isso que é o próprio Ministério Público que vai administrar a instituição. Isso tem várias coisas que podem ser cobradas nas provas. Por exemplo, então, com base na autonomia funcional, ele pode praticar atos próprios de gestão. Também pode fazer licitações. Nesse caso, vai fazer licitação. Não precisa de autorização do Ministério Público, do Ministério do Planejamento. De toda forma, tem que seguir a Lei 8666. Pode elaborar e gerir contratos. Os seus atos possuem autoexecutoriedade. Eu estou falando de atos administrativos, né? Pode editar normas internas. E aqui você toma cuidado. O MP pode editar normas internas. Cai na sua prova falando o seguinte, né? Que por meio aí da sua autonomia administrativa, por meio de um ato interno, o Ministério Público pode criar e extinguir os seus cargos. Não pode. Para criar e extinguir os cargos, precisa, né, fazer uma proposta para o Poder Legislativo. Então, tomar cuidado, é isso aí que cai em prova. Também, ó, ele vai propor, né? Propor, veja o verbo, vai propor a criação e extinção de cargos, que é a competência concorrente com o Presidente da República. E também nós temos aqui a capacidade de prover os cargos públicos. Nesse caso, como eu disse, não precisa de autorização de ninguém também para prover os cargos públicos, tá? Desde que tenha orçamento, naturalmente. Então, a autonomia administrativa é isso aí. Olha só como é que isso aqui cai em prova. A autonomia administrativa do Ministério Público da União, assegurada constitucionalmente, compreende a possibilidade de, mediante atos normativos internos, criar e extinguir os cargos públicos e seus serviços auxiliares. Tá? Tá errada, tá? Tá errado, tá erradíssima. Por quê? Porque ele tem o quê? Que fazer uma proposta ao Poder Legislativo. Joia? Essa questão caiu em 2013 para o concurso do MPU. E aí nós temos aqui outra questão de 2010. Ó. No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, tá vendo? Ó? O SES fala autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. Cabe ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo
a criação e extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Veja, o Ministério Público pode propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos? Pode. Também ele vai propor a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores? Também, né? Isso aqui está corretíssimo. Vamos mudar a cor aqui para a gente não se confundir, né? Essa aqui está correta. Bora lá. A autonomia administrativa do MPU. Ah, essa aqui está repetida, esquece. A gente já fez ela aqui em cima, é a mesma, tá? São só duas questões aqui. Joia? Bora lá. Da autonomia financeira. E isso aqui é o que mais cai e é o que dá mais discussão. Até porque, se você for estudar isso aí, por meio de doutrina, você vai encontrar várias vertentes, tá? Então, a gente vai afunilar aqui aquilo que é mais importante para a sua prova, tá? Então, autonomia financeira é a capacidade que o Ministério Público tem, ó, de elaborar a sua proposta orçamentária e também a capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários que lhes são devidos, né? Você tem que lembrar, ele tem autonomia financeira, mas essa proposta tem que ser elaborada dentro dos limites da LDO. Dentro dos limites da LDO. Então, por exemplo, se a LDO fala assim, ó, o Ministério Público tem 2 bilhões para gastar nesse ano. Quando o Ministério Público elaborar sua proposta orçamentária, tem que estar dentro desses 2 bilhões. Se elaborar 2,1 bilhões, o que vai acontecer? Nós vamos ter um ajuste pelo Poder Executivo. Ah, vamos ter um ajuste pelo Poder Executivo. A gente vai estudar isso aí também. Como é que vai funcionar essa proposta orçamentária? Tá? Então, vai começar a proposta orçamentária do Ministério Público, ela vai começar aqui com cada chefe de cada um dos ramos. A Constituição, né, e a Lei Complementar fala o seguinte, que o Ministério Público vai elaborar a sua proposta orçamentária. Então, essa elaboração dessa proposta orçamentária vai seguir esse rito aqui. E o rito funciona o seguinte, cada chefe de cada um dos ramos do Ministério Público, tá, vai elaborar a proposta orçamentária, né, o anteprojeto de cada um dos ramos. E aí, essa proposta que ela é elaborada por cada um dos chefes, tem que ser aprovada pelo Conselho Superior de cada um dos ramos. Tá? Então, veja, o chefe de cada ramo elabora a proposta orçamentária. O Conselho Superior de cada um dos ramos tem que aprovar essa proposta. E essas propostas são todas encaminhadas para o Procurador-Geral da República. Alguns entendimentos que se tem pelo PGR, tá? Algumas questões, né? Fala o seguinte, ó, que o PGR encaminha a proposta orçamentária do MPU. Já vi questões falando que o PGR apresenta a proposta orçamentária do MPU. E já vi também dizendo que o PGR elabora a proposta orçamentária do MPU. Tá? Já vi também. Quer ver quando é? Isso aqui, ó. Isso aqui é um julgado do STF. E aí lá nesse julgado diz o seguinte, ó. Né? Antes posto, concedo a liminar pleiteada para assegurar que a proposta orçamentária original do Ministério Público seja conhecida e encaminhada, tá? Fica garantida à Presidência da República que o encaminhamento do texto original da proposta orçamentária elaborada pelo Procurador-Geral da República seja acompanhado por todas, quaisquer e cada uma das observações pertinentes à conveniência, à oportunidade, legalidade e à constitucionalidade da pretensão, tá? Veja só. Isso aqui é um julgado do STF que fala que a proposta orçamentária original é elaborada pelo Procurador-Geral da República. Tá? Nesse caso, veja, nesse caso é um julgado específico, ele começa com um julgado específico do Ministério Público Federal. Mas lá nesse julgado ele fala do Ministério Público da União várias vezes.
Então, eu acredito que algumas interpretações que o PGR pode elaborar a proposta, o que na prática, imagine assim, ó, cada um dos chefes elabora a proposta orçamentária de cada um dos ramos e vai para o PGR. O PGR não junta tudo isso aí e não manda para frente? Então, na prática, quem está ali, ó, montando a proposta, o texto, é o próprio PGR. Lógico que não é ele, é a equipe dele, tá? Mas essa proposta do orçamentário, o Ministério Público tem que encaminhar essa proposta. O Ministério Público tem que elaborar essa proposta. Quem é que está ali representando o Ministério Público da União na prática? É o próprio PGR, tá? Então, eu quis trazer essas 3 visões para que vocês fiquem muito atentos na hora da prova. Ora pode falar que o PGR elabora, ora pode falar que o PGR apresenta, ora pode falar que o PGR só encaminha. Como é que eu vou saber isso aí, professor? Analisando a questão de prova. Porque a gente pode tentar, se for o caso, até, né, uma anulação da questão. Mas você deve ficar atento a essas, né, como a gente costuma falar, a essas vertentes, a esses entendimentos que tem por aí. Tá? Então, voltando aqui para a tela, para que a gente possa discutir isso aqui. Vamos lá. Então, veja. Cada um dos chefes de cada um dos ramos, ele vai elaborar a proposta de cada um dos ramos. Cada conselho superior de cada um dos ramos deve aprovar essa proposta. Essas propostas são todas encaminhadas para o PGR. O PGR que é responsável por encaminhar, por apresentar, né? Em alguns casos você pode, como a gente viu, até ouvir falar em elaborar a proposta orçamentária, tá? E o Procurador-Geral da República que vai encaminhar essa proposta, olha, presta atenção, para o Poder Executivo. 2 observações. A primeira, nós temos aqui, ó, o Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público deve opinar sobre essa proposta. E veja, essa é uma opinião obrigatória. O Conselho de Assessoramento do Ministério Público da União deverá opinar sobre a proposta orçamentária. Já caiu em prova e lá dizia que era obrigatoriamente. E de fato é obrigatoriamente. Tá? E aí essa proposta, né, com a opinião do Conselho de Assessoramento do Ministério Público, vai fazer o seguinte, ela vai ser encaminhada para o Poder Executivo. Professor, mas e cadê a autonomia financeira do Ministério Público? Por que tem que encaminhar o Poder Executivo? Porque já não manda direto para o Poder Legislativo. Aí você tem que tomar cuidado. Alteração de lei, né? Alteração, criação, extinção de cargo, alteração de vencimentos, manda direto para o Poder Legislativo. Agora, proposta orçamentária, todos os poderes, todos os órgãos encaminham para o Poder Executivo. Porque é o Poder Executivo que vai consolidar essa proposta orçamentária. Tá? É o Poder Executivo que vai consolidar essa proposta orçamentária. Chegando ali, ela tem 3 opções. Tá? Ela tem 3 opções. A primeira delas é que essa proposta do Ministério Público ela seja recebida, né, de acordo com o que está disposto na LDO. Então, ele tinha 2 bilhões, está dentro do limite. Está dentro do limite. Se a proposta estiver de acordo, o Executivo vai consolidar e vai então enviar ao Congresso Nacional. Porque precisa ser votado pelo Congresso. Tá? Agora, outra opção. Vamos dizer que o Ministério Público perdeu o prazo ou mesmo não encaminhou a proposta orçamentária. O Ministério Público vai ficar sem orçamento? Claro que não. Neste caso, quando a proposta não for recebida, o Poder Executivo vai considerar a proposta do ano vigente. Isso quer dizer o seguinte, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui, em 2018, a gente vai votar a proposta orçamentária do quê? De 2019, tá? Essa proposta aqui de 2018, ela foi votada lá no ano passado, em 2017. Tá? Em 2017. O que vai acontecer? Veja, não encaminhei a proposta para 2019. O Poder Executivo vai considerar a proposta do ano vigente para o ano seguinte. Tá? Vai fazer isso e aí vai consolidar todas as propostas e vai encaminhar para o Congresso de igual forma. Tá?
Aí, olha só. Nós temos aqui, ó, a proposta pode ser recebida em desacordo com o estabelecido, tá? Com o estabelecido aqui na LDO. Pode ser aqui, ó, recebida em desacordo com a LDO. Quanto que vai ser? Olha, era 2 bilhões e você passou a proposta com 2,1 bilhões. Ou seja, está em desacordo. Neste caso, o que o executivo vai fazer? Vai cortar? Não. O nome correto é fazer ajuste. Se a proposta estiver em desacordo com o disposto na LDO, o Poder Executivo realizará ajustes nessa proposta. Ok? Basicamente, em resumo, é isso aqui. É assim que vai funcionar a proposta orçamentária. Então, o chefe de cada ramo elabora, o Conselho Superior de cada um dos ramos aprova, essas propostas vão para o PGR, essa proposta tem que receber uma opinião do Conselho de Assessoramento, tá? E essa proposta, você tem que lembrar o seguinte, que ela tem que estar compatibilizada dentre os diferentes ramos. Por isso que tem gente que defende, né, que é o PGR que elabora a proposta. Porque, veja, a lei diz o seguinte, que o PGR vai apresentar essa proposta compatibilizando ela de acordo com o que for necessário para cada um dos ramos. Então, entende-se o quê? Que o PGR pode mudar nessa proposta. Se ele está mudando, ele está elaborando a proposta do MPU. Tá? Tomar bastante cuidado com essas vertentes. Procurei, né? O CESP cobrou uma questão, se eu não me engano até hoje, eu nem sei se foi o CESP. Tá? Essa questão fala que o PGR vai apresentar a proposta. Foi o que o CESP cobrou numa prova deles. Tá? Foi o que o CESP cobrou numa prova deles. Não falou mais nada. Tá? Mas você tem que ficar ciente dessas 3 vertentes aqui. Show de bola? Então tá aqui, tá? O quadrinho aqui, ó, né? Resumindo tudo aquilo que é mais importante para você dentro dessas propostas orçamentárias, dentro da elaboração da proposta orçamentária do MPU, tá? Tem que ficar ciente disso aí, porque na sua prova vai cobrar desta forma aqui também, tá? Na sua prova vai cobrar dessa forma também. Tá, joia, pessoal? Então esse assunto aqui, inclusive, né, de autonomia financeira, é um dos grandes candidatos de cair na sua prova aí discursiva, tá? Pode ser que até caia esse assunto lá, não tem problema. Se cair, porque você vai estar preparadíssimo, tá? Lembre dessas discussões, por isso que eu trago esses julgados para vocês aqui, por exemplo, né? Essas jurisprudências são bastante importantes aí, né? Por isso que eu falo que hoje, né, não é só o suficiente a letra de lei, tá? Então, olha só, bora lá, seguindo aqui, sobre mais algumas coisas que a gente tem que falar sobre autonomia financeira, tá? Olha só, está sujeito ao controle do Conselho Nacional do Ministério Público. Uma das funções do Ministério Público é fiscalizar aí a questão financeira, tá? O Executivo, como você viu, não elabora a proposta orçamentária do MPU. O Executivo também não pode cortar o orçamento. O que o Executivo vai fazer? Vai pegar essa proposta, tá, e vai encaminhar para o Legislativo. É o Legislativo que vai votar. Na prática, quem pode cortar alguma coisa é o Poder Legislativo, né? É lá o Congresso na votação. Tá? O Poder Executivo não pode, tá joia? Outra coisa, essa proposta, como eu disse, ela deve estar compatibilizada entre os diferentes ramos, ok? E não pode haver, né? Não pode haver, ó, a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites, exceto se previamente autorizados mediante aqui a abertura de créditos suplementares ou especiais. Então vamos dizer, a nossa proposta era 2 bilhões, né? E no decorrer do ano foi preciso mais dinheiro. Então o que acontece? O Ministério Público pode assumir e gastar 100 milhões? Não pode, não. Claro que não pode. O que ele pode? O que ele tem que fazer? Ele tem que pedir, né? Tem que pedir e tem que ser autorizado previamente a abertura de créditos suplementares ou especiais, que é justamente para arcar com essa despesa extra, se for o caso. Tá? Arcar com essa despesa extra aí, que for o caso. Tem mais coisas. Né? Como eu falei para você, eu ia juntar com algumas coisas da LC 75 já. Então temos lá os 2 bilhões. Caraca, vamos receber 2 bilhões, é muita grana. Não, o que acontece? Nós vamos pegar essa proposta
né, de 2 bilhões e vamos fazer o quê? Vamos dividir por 12 meses. O Ministério Público recebe as suas dotações orçamentárias mensalmente. Esse nome, né, é conhecido como duodécimos. Como duodécimos. Então, por quê? Porque ele recebe mensalmente. O que é duodécimos? Se você pegar aí no dicionário vai dar 12. Tá? Então veja, vai receber até o dia 20 de cada mês. Outra coisa, o controle. Então o controle tem autonomia financeira? Tem. Mas está isento de controle? Claro que não. Tá? Claro que não. Então vai fazer o seguinte, fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, ela é exercida como? Né? E aqui eu estou falando do Ministério Público da União. É exercida externamente pelo Congresso Nacional, tá? Com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Mas também, quando você estudar lá do Conselho Nacional do Ministério Público, você vai entender, né, que o Conselho Nacional exerce também o controle externo do Ministério Público da União. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público também vai exercer o controle externo da questão financeira do Ministério Público. Acho que eu até anotei, né? Acho que até anotei. Não, não anotei não. Tá? Ah, anotei sim, ó. Está sujeito ao controle do Conselho Nacional do Ministério Público. Joia? Então ele tem esse controle aqui do Conselho Nacional do Ministério Público. Vai ter esse controle também do Congresso, que é exercido aí pelo TCU na prática. E também vai ter internamente esse controle. Vai ter um sistema próprio de controle interno. Beleza? Tem autonomia financeira. Estou isento da prestação de contas? Claro que não. Devo prestar contas anualmente dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Não é do início do ano, não. Tá? Sessão legislativa de quem? Lá do Congresso Nacional. E, novamente, eles não podem assumir despesas que extrapolem os limites. Tá? Tome bastante cuidado com isso aí. Show de bola. Vamos lá. Resumindo as autonomias, né? Então, nós temos a autonomia funcional, a autonomia administrativa e a autonomia financeira. O que é que você vai lembrar desses 3 pontos? Você vai lembrar que a funcional, que ele está livre de influência externa. Ninguém mete o dedo lá no Ministério Público. A autonomia administrativa é o poder de se autogovernar, de se autogerir. E a financeira, elaborar o seu orçamento e gerir os seus recursos. Tá? E gerir os seus recursos. Show de bola? Tranquilo? É isso aí. Tá? Olha só, algumas questõezinhas. Isso aqui, ó, uma questão não é do MPU, mas é do CESP. A autonomia financeira do Ministério Público abrange a capacidade de elaborar sua proposta orçamentária e a capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição. Linda essa questão. Né? Linda, ela está corretíssima. Tá? E nós vemos aqui ainda, a proposta orçamentária é matéria que exige a demarcação de diretrizes. Beleza? Para tanto, é necessária a compatibilização dos diferentes ramos na forma que dispõe a LDO. Show de bola também. Tá? Show de bola também. Questãozinha aí, ó, tá correta. Tá? A questão tá correta. Questões de 2015. Se o MP elaborar a proposta orçamentária em desacordo com os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo vai proceder aos ajustes necessários para fins de consolidação da sua proposta anual. Gente, o que seria ajuste? É aquilo que eu falei. Veja, a proposta, né, a LDO, está lá, ó, 2 bilhões. E o Ministério Público mandou a proposta orçamentária, com 2,1 bilhões. Veja, está fora daquilo que diz a LDO. O que o Poder Executivo vai fazer? Vai ter que ajustar. Então ele vai ter que fazer o seguinte, vai ter que tirar esse valor aqui. Isso não é entendido como corte. Tá? Isso é entendido como ajuste. É entendido como ajuste. E essa questão também aí está correta. Outra questão de 2015.
Cabe ao Procurador-Geral da República, olha o termo que o CESP utilizou, apresentar a proposta do orçamento do MPU, que é feita com base na compatibilização dos anteprojetos originários dos diferentes ramos da instituição e é objeto de avaliação obrigatória do Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Tá? Show de bola também, show de bola essa assertiva, linda. Essa questão, fizemos duas questões assim que dá gosto de olhar para ela, tá? Gosto de olhar para ela, ok? Galera, sobre as autonomias, finalizamos aqui, tá? É bastante coisa, eu sei, você tem que rever uma vez, duas vezes. Alguns entendimentos não são pacificados, mas eu tenho a obrigação de trazer as duas visões, às vezes até 3 visões aqui para você, né? Porque a gente pode esperar qualquer coisa em prova, ok? Se vê nas próximas aulas.